Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e a nossa Mãe Santíssima. A liturgia de hoje fala sobre o jejum, mas curiosamente, tanto a primeira leitura quanto o Evangelho parecem falar contra o jejum. Não é o jejum que está ruim, mas o modo de jejuar. Pelo profeta Isaías, o Senhor censura o povo que jejua, mas no mesmo dia em que jejua, trata dos seus negócios, oprime os seus empregados, faz litígios e brigas, agressões impiedosas, o que faz com que o jejum fique infrutífero. Ao contrário, o que o Senhor quer? Libertação. A libertação é indicada por várias imagens. Quebrar as cadeias injustas, cadeias ou correntes com que se amarram injustamente o próximo, desligar as amarras do jugo, o jugo que se coloca sobre o pescoço, tornar livres os que estão detidos, romper todo tipo de sujeição. 4 imagens para dizer: não oprimas o teu próximo, deixa-o livre, não te tornes para ele um tirano, um opressor. Depois, a obra de misericórdia de dar de comer a quem tem fome, ou seja, repartir o pão com o faminto. Depois, a obra de acolher em casa os pobres e peregrinos, dar pousada aos peregrinos. Depois, a obra de misericórdia de vestir os desagasalhados. Se nós, portanto, diz o Senhor por meio do profeta, deixarmos de escravizar o próximo com gestos ou com palavras e praticarmos obras de misericórdia para socorrê-lo em suas necessidades, então a nossa luz brilhará como a aurora, a nossa frente caminhará a justiça e atrás de nós nos seguirá a glória do Senhor. Então nós invocaremos o Senhor e Ele nos atenderá. Pediremos socorro e Ele dirá: eis-me aqui. O jejum não é ruim, mas o jejum tem que ser feito com um espírito de amor ao próximo que os judeus daquela época não estavam tendo ao jejuar. Por isso, eles não eram agradáveis ao Senhor. O Salmo 50 que nós lemos em seguida também se refere a isto. O salmista não quer oferecer a Deus sacrifícios nem holocaustos, porque seriam rejeitados pelo Senhor. Meu sacrifício, diz o salmista, é a minha alma penitente. Vós não desprezais um coração que esteja arrependido. O salmista entende que o fundamental em qualquer culto é o coração. O Evangelho hoje apresenta os discípulos de João Batista aproximando-se de Jesus e perguntando por que os discípulos dele não jejuam. Porque os discípulos de João jejuavam, os fariseus também jejuavam, além daquilo que a lei prescrevia, para apressar a vinda do reino de Deus. O próprio Jesus jejuou no deserto para preparar a sua vida pública. Mas por que agora os discípulos de Jesus não jejuam como os outros? Entende-se aqui, eles não fazem jejuns além daquilo que a lei obriga, porque a lei só obrigava a jejuar num único dia do ano, que era o dia da festa das expiações. Então Jesus responde: os amigos do noivo não podem estar de luto enquanto o noivo está com eles. O noivo é Jesus. Ele é como o esposo de Israel, ou então o esposo da igreja, que é o novo Israel. E os discípulos de Jesus são a comitiva nupcial. O tempo de Jesus aqui na terra é uma festa de núpcias. Não fica bem jejuar. O jejum era para a época de preparar-se para a chegada do Senhor. O Senhor chegou, é tempo de festa. Mas dias virão em que o noivo será tirado no meio deles. Então, sim, eles jejuarão. O rapto do noivo é a cruz, é a sua paixão e morte.
Depois que ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus, o jejum volta a ter sentido. O que significa para nós o jejum hoje? Significa apressar a segunda vinda de Cristo, não a primeira. Hoje convém jejuar, não porque o Senhor esteja afastado de nós, ele está bem próximo, escondido sob as aparências do pão e do vinho, mas está invisível. Temos acesso a ele pela fé e não pela visão, para pedir que o Senhor venha e ponha a termo aquilo que ele já fez na sua primeira vinda, para pedir que o Senhor venha e nos ressuscite, dando-nos um corpo glorioso, para pedir que o Senhor venha e faça novas todas as coisas de maneira definitiva, de modo que não haja mais lugar para o pecado, nem para a morte consequência do pecado, convém jejuar. Mas o jejum não pode ser feito com o espírito com que os fariseus faziam, um espírito de vaidade, para sermos vistos pelos homens. O jejum tem que ser feito com o espírito de humildade, de reconhecimento da própria culpa, de pedido de perdão, de expiação pelos pecados próprios e alheios e de pedido pela Santa Igreja, para que ela se torne cada vez mais resplandecente, preparando-se para a vinda do seu Senhor pela segunda vez. Que Maria Santíssima, modelo de mortificação universal, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa